Vamos embora para mais uma aula do Código OAB. Aqui não é só um curso, é uma transformação para a sua vida. É isso mesmo. Aqui no nosso curso Código OAB, a gente trabalha não só com a sua aprovação na primeira ou na segunda fase da OAB. Nós trabalhamos também para te ensinar a transformar, a montar, que seja o seu escritório digital nessa era digital e transformar você em um advogado ou uma advogada de sucesso. É isso mesmo. E ó, relembrando para você que está nos acompanhando no curso gratuito, vem conosco na turma VIP para você que precisa de um acompanhamento individualizado, tá? Vamos trabalhar juntos. E esse curso da turma VIP de forma individualizada, ele é vitalício, até você passar. A gente acredita tanto no nosso método, tanto, porque desde 2012 nós aplicamos ele. Então, é vitalício. Se você mesmo cumprindo tudo que a gente passa para você e você não conseguir a aprovação, você vai ter acesso à segunda fase de forma vitalícia. É isso mesmo, se acalme. Eu seguro na sua mão na turma VIP e vamos juntos passar na prova da OAB, tá bom? Relembrando o que nós vimos nas últimas aulas. Nós estudamos o rito ordinário e sumário em toda a sua integralidade. Estudamos resposta à acusação, memoriais e tribunal do júri também. Nós estudamos resposta à acusação e memoriais. Toda a primeira fase ali do tribunal do júri nós estudamos e vimos a diferença entre a primeira fase do tribunal do júri e entre o rito ordinário e sumário. Você viu? Mamão com açúcar, mamão com açúcar. São peças complexas, resposta à acusação e memoriais do rito ordinário e sumário e tribunal do júri. Mas eu quero que você entenda que aprendendo essas peças que são mais complexas, primeiro, no finalzinho do curso aí, você vai falar assim, gente, que mamãozinho com açúcar. É isso mesmo. E hoje eu vou te passar o TDI 2, é isso aí, o TDI 2, o Teste Diagnóstico Individual 2. Você faz na sua casa, manda para mim no contato @carolguimaraesdf, não esquece do df.com.br. Me manda aí, ou em PDF ou em foto, toda a sua prova, que eu vou escolher algumas provas aí para a gente corrigir aqui ao vivo. É isso mesmo, vamos corrigir a sua prova aqui, vamos sortear uma das provas dos alunos que estão nos enviando. Envia aí o TDI 2 que nós vamos corrigir aqui com vocês, tá bom? Vamos corrigir, vamos disponibilizar a correção aqui para você, tá certo? Para você ver como que é o nosso acompanhamento, né, na turma VIP, tá? Não é só uma correção de peça. A gente detecta o que está acontecendo com você, o que você precisa estudar. E mais, para você que não está na nossa turma VIP, mas quer comprar o nosso e-book de teses, vai estar disponível para você comprar o nosso e-book de tese, para você estudar aí e ter o conhecimento mínimo necessário para você passar na segunda fase da OAB em penal. Vem com a gente. Então, olha só. Estudamos rito ordinário e sumário, que a gente estuda dois ritos em um só. E estudamos tribunal do júri, tribunal do júri, isso mesmo, tribunal do júri, primeira fase, isso mesmo. Agora nós vamos estudar os outros ritos para você entender, que é rito sumaríssimo, funcionário público e drogas. E aí fechamos aí para você entender os ritos que mais caem na sua prova, Então presta atenção aqui, ó. Aqui, rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo, diferente do rito ordinário, sumário, tribunal do júri, o rito sumaríssimo inicia aqui, ó, com o termo circunstanciado. Com o termo circunstanciado, ok? Não é com o inquérito, é com o termo circunstanciado, que são as infrações de menor potencial ofensivo e as contravenções penais, tá no artigo 61 da Lei 9.099. Então, crime cuja sanção máxima não seja superior a 2 anos, ou seja, 2 anos para baixo,
rito sumaríssimo. E qualquer contravenção penal também é julgado aí pelo rito sumaríssimo. Aqui estamos aqui no GCRIM. Isso mesmo, Juizado Especial Criminal, GCRIM. Instaurado o termo circunstanciado lá na delegacia, que nada mais é do seguinte: ser preso em flagrante, por exemplo, por receptação culposa. O crime de receptação dolosa é rito ordinário. O crime de receptação culposa já é rito sumaríssimo, Lei 9.099, GCRIM. Então, você é preso em flagrante por receptação culposa, o que o delegado faz? Autua um termo circunstanciado que nada mais, nada menos que é efetivamente um termo que a pessoa presa ali em flagrante assina, se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimado para audiência preliminar, tá certo? Ah, professora, a pessoa presa em flagrante pode recusar assinar esse termo circunstanciado? Pode, mas aí ela vai ficar presa em flagrante, ela decide. Eu nunca vi ninguém que quis se recusar a assinar, tá? Senão vai para audiência de custódia, tá? Então, só assina o termo circunstanciado e vai embora da delegacia mesmo, tá? E aí, o juiz, quando chegar esse processo lá no judiciário, aqui, ó, tá vendo? GCRIM, lá no Juizado Especial Criminal, marca-se audiência preliminar. A audiência preliminar deveria acontecer tudo na mesma audiência, tanto a audiência de conciliação, de transação penal, como a audiência de instrução e julgamento. No entanto, ela é dividida. Todo o Brasil isso acontece, tá? Essa divisão da audiência do Juizado Especial Criminal. Então, primeiro aqui, ó, nós temos uma audiência de conciliação, quando o crime comporta conciliação. Então, lesão corporal leve, que é competência do Juizado Especial Criminal julgar, cabe conciliação. Cabe conciliação. Uma mulher bateu em outra, uma mulher bateu num cara, lesão corporal leve, escoriações. Primeira audiência, conciliação, porque geralmente é feito aí um acordo sobre pecúnia, de um pagar dinheiro para o outro, e aí vira um título executivo extrajudicial. Caso não pagar, executa lá no cível, faz o cumprimento lá no cível, tá? Desse acordo, se ele não for cumprido, tá? No prazo estipulado. Mas pode ser feito aqui também um acordo, gente, das partes desistirem. Eu, particularmente, eu tenho uma conduta quando se trata de juizado. Olha só, eu geralmente não deixo uma pessoa na frente da outra, porque assim, a pessoa já quebrou o pau, só de olhar para a pessoa já vem a raiva, já vem a confusão, uma quer matar a outra e não sai acordo. Então, se eu vou para uma audiência de conciliação do Juizado Especial Criminal, então eu converso antes com o conciliador, com a conciliadora, que geralmente é um estudante de direito, falo, olha, o meu cliente está muito agitado, eu tenho poderes na procuração para transigir, ele tá ali fora, eu vou ficar aqui na mesa negociando com a outra parte e aí depois eles assinam? Pode ser? Você só confirma depois se ele quer mesmo fazer o acordo ou não, meu cliente, mas porque tá muito acirrado. Gente, sempre dá certo. Uma vez eu tava esperando uma audiência minha de conciliação no GCRIM, e tava vendo uma outra mesa de negociação que tava aberta. Gente, eu fiquei constrangida. Fiquei constrangida mesmo, sabe? Eu, como advogada, assistindo aquela cena. Era a mulher e a amante. A mulher chegou em casa e pegou o marido com a amante na cama. Aí, o que a mulher fez? A mulher xingou a amante. Deu uns tapas na amante. Aí o que a amante fez? Entrou na justiça contra ela. Contra a mulher. A mulher tava na mesa. Imagina esse caso agora que passou agora do mendigo. Do mendigo, do personal trainer e da mulher do personal trainer.
Imaginemos que ela tenha traído mesmo, eu não estou afirmando aqui porque eu não conheço efetivamente os fatos, a investigação, mas imaginemos a possibilidade remota que tem de ela efetivamente ter traído o seu esposo, personal trainer, com um mendigo. O marido bateu no mendigo, espancou o mendigo. Imagina que não dê assim nem lesão corporal grave nem gravíssima para o mendigo e seja considerado lesão corporal leve, ou seja, juizado especial criminal. O que vai acontecer? O personal trainer ainda vai ser processado por lesão corporal leve, além de traído, vai responder criminalmente e ainda vai ter que ficar de frente com o mendigo. Olha só, com o cara. Então é complicado isso, né? É complicado. Então eu tava ali assistindo aquela situação, eu falei, gente, olha só. A gente não pode, a gente tem que ter um jeitinho para fazer às vezes uma audiência, né? Porque você coloca seu cliente numa situação, veja, se eu sou advogada da esposa, eu ia fazer essas tratativas antes. Olha, vamos deixar lá, porque ela já é uma mulher, né, que já sofreu essa questão da traição, pegou o marido com a mulher na cama, tá sendo processado pela amante. Então, assim, pra gente não ter mais problema, gente, as duas faltaram quebrar o pau ali na mesa. Que a mulher e o amante, você imagina a confusão? Então, geralmente, nas conciliações que eu faço no juizado especial criminal, eu falo, gente, já deu o que tinha que dar até aqui. Todo mundo desiste, entendeu? Ninguém prossegue com nada. Vocês já chegaram aqui no juizado, entendeu? Não tem necessidade. O meu cliente está pedindo desculpa para você. Nem tá pedindo, mas eu falo que tá. Só para baixar os anos, porque isso não vai constar na ata mesmo. Tá pedindo desculpa para você, ele se excedeu, a gente sabe que o senhor se excedeu também e tal, e acaba aí para não ter consequência para nenhuma das partes. Geralmente eu faço isso, nem faço acordo civil, eu coloco ali desistência, multa das ações, tá? Não querem processar, não querem seguir e ali acaba o processo. Pode ser feito isso também, mas pode ser também acordo voltado para pecúnia, acordo voltado para pecúnia, tá certo? Caso não tenha sido realizada a conciliação entre as partes, ou o crime não comporta conciliação, porque tem crime, gente, que não cabe conciliação. Por exemplo, receptação culposa. O seu cliente foi preso em flagrante por estar com um carro produto de roubo. Ele não foi a pessoa que roubou, que cometeu o crime de roubo. Mas ele estava com esse carro roubado, de forma culposa. As circunstâncias não davam a entender que aquele carro era roubado, por exemplo. É muito difícil acontecer receptação culposa, mas existe. Existe. Pelas circunstâncias, não tinha como o seu cliente saber que aquele carro era roubado. Produto de crime. O que o seu cliente vai sentar numa audiência de conciliação do juizado com a dona do carro? Não tem lógica. Então, tem crime que não comporta audiência de conciliação, tá? Então, não tendo audiência de conciliação ou crime não comportando audiência de conciliação, é marcada uma segunda audiência, que é a audiência de transação penal. A transação penal, para acontecer, tem que ser na presença do Ministério Público. Aqui, a audiência de conciliação é um estudante de direito que faz. Aqui, na audiência de transação, tem que ser na presença do juiz, na presença do Ministério Público, porque é o Ministério Público detentor desse poder aí de oferecer a transação penal. Então, vamos lá. Porque a Lei 9.099 nos dá os requisitos de quando não pode ser oferecida a transação penal. Então, daí a gente tira quando pode ser oferecida a transação penal. Então, vamos aqui na Lei 9.099 de 95, artigo 76, parágrafo 2º, que fala assim, olha só. Parágrafo 2º do artigo 76. Olha só.
Não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ou seja, não ser primário. Então, para oferecer transação penal tem que ser primário. Ter o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 dias pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. Então, não pode ter recebido esse benefício de transação penal nos últimos 5 anos. E 3, não indicarem aí os antecedentes, conduta social, personalidade, motivo e circunstâncias e ser necessário e suficiente a adoção da medida. Então, ser primário e ter bons antecedentes. Então, aqui, o parágrafo 2º nos coloca o seguinte, olha, o Ministério Público, para oferecer a transação penal, o réu tem que ser primário, bons antecedentes, tem que ter uma conduta social, personalidade não voltada para o crime, tá certo? Mas, basicamente, aqui é ser primário e ter bons antecedentes, tá? Aí já pode ser oferecida a transação penal, bem como não ter recebido esse benefício nos últimos 5 anos. Essa questão de não receber o benefício nos últimos 5 anos, que é o inciso 2º, isso é na lei. E na prova, se cair na prova, você tem que verificar esses requisitos aqui para ser oferecida a transação penal para o seu cliente. Agora, na prática, gente, nós conseguimos presenciar diariamente, às vezes a pessoa recebeu esse benefício de transação penal nos últimos 5 anos, mas a conduta não é reprovável, a personalidade do agente não é voltada para o crime, ele tem bons antecedentes, é primário. E aí, geralmente, o Ministério Público oferece, sim, a transação penal, mesmo a pessoa não tendo direito. Então, por exemplo, se envolveu numa lesão corporal, recebeu transação penal. Aí, em menos de 5 anos, vai lá e briga com o vizinho. Discute com o vizinho, por exemplo, xinga, por exemplo, o vizinho. Chegou no juizado especial, por exemplo, geralmente é oferecida aí uma transação penal caso o crime que ele cometeu seja processado pelo juizado especial. Tipo assim, cometeu um dano simples é juizado. Então, cabe aí a transação penal. Na prática, os promotores têm feito isso, mas pela lei ele não teria direito, né? Não teria direito, mas isso acontece demais, ok? Então, voltando aqui para o nosso quadro. Se oferecida a transação penal porque o seu cliente tem os requisitos, homologa-se a transação penal. Essa transação penal geralmente são penas restritivas de direito, não frequentar bares, prostíbulos, não se ausentar da comarca sem avisar o juízo, não viajar sem avisar para a justiça, tá certo? E, além disso, assinar uma folhinha, por exemplo, todo mês, ou de 3 em 3 meses, ou de 15 em 15 dias, dependendo da complexidade, tá? E, geralmente, o prazo dessa transação penal seria a quantidade de tempo que ele iria cumprir pena se ele fosse condenado. A pena mínima desse crime, vamos supor, são 3 meses. Então, vamos colocar aqui 3 meses para ele vir assinar a folhinha, que seria apenas se ele fosse condenado. Geralmente a proporção é assim, tá? Agora, se o réu não tem os requisitos para oferecimento da transação penal, ou ele não recebe a transação penal, porque tem gente que fala o seguinte, eu sou inocente e vou mostrar até o fim que sou inocente e não aceito transação penal. Porque ele entende que a transação penal é uma pena. É uma pena, sim, mas não gera condenação. Não gera condenação. A pessoa tem a ficha limpa. Outra coisa, assumir o risco de ser condenado é muito grande. Então, é melhor aqui fazer a transação penal. É sempre melhor a transação penal. Sempre melhor do que o risco de assumir ser condenado. Agora aqui eu tenho uma história, como se diz, gente, é surreal. Quando a gente advoga, acontecem umas coisas assim, surreal. Eu advogo
numa cidade próxima aqui, Brasília, que se chama Entorno, se chama Planaltina do Goiás. Planaltina do Goiás. Aí tinha um rapazinho de 18 anos, professor de uma escola de informática lá em Planaltina do Goiás, uma cidade próxima aqui a Brasília, a capital mesmo ali, ao centro de Brasília, muito próximo. E ele trabalhava ali em Planaltina do Goiás como professor de informática. E aí começou a flertar, ele com 18 anos de idade, dando aula de informática, começou a flertar uma aluna da escola que tinha 15 anos. Começou a flertar a menina. E aí, num determinado dia, na hora do almoço, ele encontra a menina na rua. E fala, oi, fulana de tal, vamos colocar Anderson e Camila. Vamos supor que o nome do professor é Anderson e o nome da menina é Camila. Aí o Anderson vai encontrar a Camila na hora do almoço na rua. Poxa, Camila, você não veio pra aula hoje, eu senti sua falta e tal. E começou a conversar, e ela mexendo no cabelo, alisando, jogando pra um lado, jogando pro outro, que não sei o que, parará. E aí ele pegou e falou assim, me dá um beijo. Fez assim, ó, me dá um beijo, me dá um beijo. Ele não beijou a menina, tá? Ele não beijou, ele só ficou assim, me dá um beijo, me dá um beijo, me dá um beijo. E a menina se esquiva, não, tenho namorado, não sei o que e tal. Tudo bem. E nisso a menina já tinha mandado uma foto pra ele de biquíni, já tinha chamado ele pra assistir filme lá na casa dela, ele não foi, tá? Aí tudo bem. E a menina também ficava instigando o rapaz, né? 18 anos e tal. Aí quem viu essa cena de longe? Ele tentando dar um beijinho na irmãzinha dele, ou na aluninha dele. O irmão dela. O irmão dela mais novo viu a cena e falou pro irmão mais velho, que era na época soldado do exército e tal. Esse irmão mais velho ficou puto, foi na delegacia, conversou com o delegado e o delegado mandou os canas irem lá na casa dele, pegar ele para levar para a delegacia para ser ouvido. Sério, surreal. Aí pegou o molequinho, 18 anos, já levou o moleque, os canas, já pegaram ele e levaram ele pro Corró, lá da delegacia, porque lá em Planaltina do Goiás, tem cela dentro da delegacia que ficam gente lá presa mesmo, sabe? Diferente daqui de Brasília, que tem a rotatividade, já chega, já sai. Lá não, lá tem presos que ficam lá mesmo. Tudo bem. Colocou esse menino na frente dos presos e falaram que ele era estuprador. E aí, o que a gente tem pra ele hoje e tal? E aí os presos responderam, urro, urro, urro. Olha só a situação. Levaram esse rapaz pra escrivã. Aí ele falou pra escrivã, não. O que eu acabei de falar pra vocês, ele falou na delegacia. Que não beijou a menina, que pediu um beijo pra ela, ela não deu, que é professor dela. Tudo bem. Não falou dos flertes, não. Nem da mensagem do celular que ela tinha mandado de biquíni. Ela já tinha 15 anos, tá, gente? Então não é estupro de vulnerável, nada disso, não. Ela já tinha 15 anos. Tá, tudo bem. Aí, o delegado instaura inquérito. Você não vai entender, você não vai imaginar por qual motivo que o delegado instaurou o inquérito. Mesmo depois do depoimento dele. Tentativa de estupro. Tentativa de estupro. Isso mesmo, foi isso que o delegado instaurou esse inquérito. Tentativa de estupro. Ó, o moleque não beijou a menina. Não beijou a menina. Respondendo por tentativa de estupro. Eu acho que ele... Eu não sei não, viu? Se ele ainda gosta de mulher, não. Mas eu sei que foi tentativa de estupro que ele foi autuado. E aí me veio essa situação. Aí eu fui lá despachar com o delegado e o delegado falou, não, doutora, vai continuar por tentativa de estupro sim. Então, cabia o quê? A autoridade coatora é o delegado, quem é a autoridade superior a ele é o juiz. Então, impetrei um habeas corpus pro juiz da cidade e fui lá despachar com o juiz.
Eu falei, doutor, sabe qual a sensação como advogada que eu tô tendo nesse caso? Aqui em Planaltina, no Goiás, não tem caso sério para ser investigado, não? Aqui não tem homicídio, aqui não tem estupro, aqui não tem roubo. Instaurar uma situação dessa como tentativa de estupro é surreal. Depois fiquei sabendo que o juiz chamou o delegado para conversar. Que lá é cidade pequena. Chamou o delegado para conversar. Sei que o delegado alterou. O delegado colocou de tentativa de estupro para importunação ofensiva ao pudor, que agora foi alterado, né? Foi revogado esse artigo aí pela legislação, mas antes tinha importunação ofensiva ao pudor, que agora virou importunação sexual, né? Tudo virou importunação sexual e tirou esse artigo da Lei de Contravenções Penais. Opa, melhorou! Saiu de tentativa de estupro para importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal. Toda e qualquer contravenção penal julga no juizado especial criminal. Vamos para a audiência de conciliação. A mãe da menina está lá com a menina e eu com o meu cliente. A mãe da menina, eu não vou lembrar o valor exatamente, mas eu vou falar um valor aproximadamente do que ela pediu. A mãe da menina falou assim, você quer conciliação? Me paga 10 mil reais que a gente encerra esse processo? 10 mil reais que a gente encerra esse processo. Eu falei, mas ele não beijou sua filha, não? Ah, não interessa, ele deu em cima da minha filha? Nossa, essa menina vale ouro, não vale, gente? Fala sério. A mãe pediu muito dinheiro pra não ter nem beijado na boca. Nem beijou na boca, não, hein? Não beijou, não. Não, escuta, não beijou, é isso mesmo. Não beijou na boca, não, e respondeu. Aí nós fomos pra audiência de transação penal. Quando chega na audiência de transação penal, aí o promotor pede muito dinheiro. O menino recebe um salário mínimo. Como é que o moleque vai pagar um salário mínimo por 3 meses de transação penal? Não, doutor, tá muito pesado, muito pesado. Eu sinceramente, eu não vejo aqui os requisitos que... O senhor não tem requisito aqui para oferecer denúncia contra ele, não, hein? Você acredita, gente? A gente não recebeu, a gente não aceitou a transação penal e o Ministério Público ofereceu denúncia. O artigo 77 fala que o Ministério Público tem que oferecer denúncia oral. É muito difícil isso acontecer, tá? Então, vai para o Ministério Público de forma física ou eletrônica, né? Que agora é PJE, eletrônica. E ele oferece por escrito a denúncia. Esse promotor ofereceu denúncia, gente, desse caso por contravenção penal, importunação ofensiva ao pudor. Olha só. Marcou-se a audiência de instrução e julgamento. Como que funciona a audiência de instrução e julgamento no juizado especial criminal? Presta atenção, deixa eu aumentar aqui. Como que funciona a audiência de instrução e julgamento do GCRIM? Antes de o juiz decidir se recebe ou se rejeita a denúncia, abre prazo para a defesa se manifestar. Então, antes da audiência de instrução, o processo era já eletrônico naquela época. Isso vamos colocar aí 2013, por aí. Eu fui lá e protocolei a resposta à acusação do meu cliente, falando que a conduta dele não era crime, que tinha que ser rejeitada a denúncia ou que tinha que ser absolvido sumariamente o réu. E fui despachar com o juiz antes da audiência. Eu falei, doutor, me adianta aqui essa situação, o senhor vai receber essa denúncia mesmo contra o meu cliente? O senhor não vai rejeitar a denúncia nem absolver sumariamente porque não é considerado crime? Ou, melhor falando, contravenção penal a conduta? Sabe o que o juiz me respondeu? Eu vou receber a denúncia sim, doutor.
Eu acredito que ele cometeu crime, contravenção penal, sim, de importunação ofensiva ao pudor, porque ele tentou beijar a menina. Ele importunou, sim, ela. Aí eu falei, doutor, tudo bem, é o senhor que manda, né? O senhor que vai decidir, então eu vou conversar com o promotor aqui antes. Aí o que eu fiz? Antes do juiz decidir se recebe ou se rejeita a denúncia, eu conversei com o promotor antes e falei assim, doutor, vamos fazer um acordo de transação penal? Porque pelo jeito o juiz vai condenar. Vamos fazer a transação penal? E aí o promotor diminuiu o valor, tipo assim, ficou R$100 por mês que meu cliente tinha que pagar. Aí deu certo, entendeu? Deu certo fazer a transação penal e o juiz nem precisou receber a denúncia. Então, ou seja, eu não quis assumir o risco do meu cliente virar réu. Porque no momento em que o juiz recebe a denúncia, o seu cliente virou réu. E aí, isso eu não queria, né? Um menino de 18 anos virar réu num processo desse. Então, ele foi lá, recebeu a transação penal, cumpriu, tá lá com a sua fichinha limpa. Porque a transação penal e a audiência de conciliação aqui não geram reincidência e nem maus antecedentes, ok? Então, aqui, gente, na audiência de instrução do Juizado Especial Criminal, é realizado o contraditório antes do juiz receber a denúncia, diferente do rito ordinário, sumário e tribunal do júri. No rito ordinário, sumário e tribunal do júri, o Ministério Público oferece denúncia, o juiz recebe a denúncia sem nem ouvir o réu, recebe a denúncia. Então, aquele investigado, indiciado, denunciado, vira réu quando recebe a denúncia, só depois que cita ele para apresentar o contraditório aí, que é a resposta à acusação. Aqui no Juizado Especial Criminal é diferente. Aqui no Juizado Especial Criminal, primeiro abre-se prazo na audiência de conciliação, na audiência de instrução, para que de forma oral se apresente aí a defesa preliminar ou resposta à acusação ou defesa prévia, que é tudo sinônimo, para apresentar aí a resposta à acusação do seu cliente. O que você alega nessa resposta à acusação, gente? A mesma coisa que a gente alega em toda e qualquer resposta à acusação. Preliminares, olha aí na tela, preliminares. Rejeição da denúncia 395 do CPP. Absolvição sumária 397 do CPP. E podemos pedir aí também provas. Lembrando que a gente está em juizado, então a gente não pede prova pericial. A gente só pede prova testemunhal e documental, tá certo? Testemunhal e documental. Oferecida a resposta à acusação, aí vai para a mão do juiz, para o juiz decidir, gente, se recebe ou não a denúncia. Se o juiz recebe a denúncia, o seu cliente virou réu num processo do Juizado Especial Criminal. Antes de continuar a instrução, antes de começar a instrução do processo, o juiz pode apresentar aí para o réu uma proposta de suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, gente, tá aqui, ó, no artigo 89 da Lei 9.099, tá? Esse artigo é muito importante. Já caiu algumas vezes na prova da OAB, artigo 89 da Lei 9.099. São duas situações distintas, tá? Transação penal é diferente de suspensão condicional do processo. A transação penal é antes do oferecimento da denúncia, ou melhor falando, antes do recebimento da denúncia. Já a suspensão condicional do processo, o seu cliente já é réu. A denúncia já foi recebida. Vamos ler aqui o artigo 89 da Lei 9.099
de 95. Vamos lá, artigo 89. Olha o que diz aqui o artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Opa! Vamos ler aqui o artigo 89. Olha, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, veja, a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, ou seja, sendo processado ou não pelo juizado especial criminal, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Então, aqui o artigo 89, gente, da Lei 9.099, basicamente é o réu primário e bons antecedentes, e a pena mínima combinada aqui ao crime não seja, for igual ou inferior a 1 ano. Certo? E geralmente é isso que acontece nos crimes processados pelo juizado especial criminal. Então, você pega aqui no Código Penal, por exemplo, um crime que se processa pelo juizado, vamos pegar aqui artigo 129. Opa, aqui. Artigo 129, lesão corporal. Lesão corporal aqui, ó. Olha a pena mínima, lesão corporal leve, que é o caput, 3 meses. A pena mínima, 3 meses. Então, cabe suspensão condicional do processo. Agora, tem crime, gente, que cabe aquele benefício e que não se processa no juizado especial criminal. Olha só o crime de furto, furto simples. Furto do caput. Vamos achar aqui. Pronto. Olha aqui, ó, furto simples. A pena mínima, 1 ano. A pena máxima, 4. Esse crime se processa pelo rito ordinário, mas só que tem o benefício da suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é igual a 1 ano. Pena mínima igual a 1 ano ou inferior a 1 ano, tem aí o benefício da suspensão condicional do processo. Então, o cara que rodou a primeira vez por furto simples, ou seja, o cara é primário e tem bons antecedentes, ele recebe a suspensão condicional do processo, que é um benefício que a Lei 9.099 traz para o réu, que não gera maus antecedentes e nem reincidência. Ou seja, o réu, depois de denunciado, ele tem direito aí a receber a suspensão condicional do processo e ele não vai ser considerado com maus antecedentes e nem reincidente. Então, suspende-se o processo de 2 a 4 anos. Então, olha só, uma pessoa que vai ser condenada por lesão corporal leve, a pena mínima que ela vai pegar ali, 3 meses, por exemplo. Mas só que gera maus antecedentes e reincidência. O processo dessa pessoa fica suspenso por no mínimo 2 anos. Então, é muito melhor para a justiça ver essa pessoa cumprindo obrigações pelo período de 2 anos do que ser condenada por uma pena de 3 meses e ser considerada reincidente e maus antecedentes. E para o réu também é melhor, né? É muito melhor ter sua ficha limpa, não é isso? Então, aí pode ser proposto ainda para o réu a suspensão condicional do processo. Olha só, na prova da OAB, eles já tentaram confundir esses dois institutos: transação penal e suspensão condicional do processo. Então, a transação penal é um benefício que só tem no juizado especial criminal, a transação, está no artigo 76, parágrafo 2º da Lei 9.099. E ele é oferecido antes do recebimento da denúncia. Agora, a suspensão condicional do processo não é um benefício só para o juizado, pode ser para outros crimes também, mas a pena mínima aí tem que ser igual ou inferior a 1 ano. E ele é oferecido após o seu cliente virar réu, tá? Após aí o investigado, o processado ser réu.
Então, aqui, depois do recebimento da denúncia, ele vira réu e pode ser proposta aí a suspensão condicional do processo se ele tiver os requisitos, tá? Da Lei 9.099 de 95. Caso ele não tenha esses requisitos aqui do artigo 89 da Lei 9.099, começa a instrução do processo. Começa aí, gente, a instrução do processo. Aqui, aqui tá faltando aqui vítima, né? Primeiro houve-se vítima. Primeiro houve-se vítima, depois testemunha de acusação, depois de defesa e, por último, interrogatório do réu. Por último, o interrogatório do réu. Então, faz-se aqui a instrução do processo, tem as alegações finais orais, primeiro o Ministério Público e depois defesa. E, por último, o juiz profere sentença. Pode acontecer de apresentar, em vez de alegações finais orais, apresentar memoriais? Tem como, tá? Memoriais. Vai ser com base em quê? No artigo 403, parágrafo 3º do CPP. O que a gente alega nesses memoriais? O que a gente aprendeu no rito ordinário e sumário. Preliminares, a absolvição do artigo 386 do CPP, absolvição. Você pode pedir desclassificação, artigo 383 e 384. 383 e 384 do CPP. Desclassificação. E por último, se o réu for condenado, você fala sobre dosimetria de pena. Dosimetria de pena. Dosimetria de pena. Tá? Então, deixa eu escrever aqui para você. Olha só. Resposta à acusação. Resposta à acusação. Resposta à acusação. Aqui, ó. Rito ordinário / sumário. Júri. Aqui é artigo 396 e 396-A do CPP. Júri. Artigo 406, parágrafo 3º do CPP. Aí você vem aqui, drogas, que é artigo 55 da Lei 11.343 de 2006. Aí você vem aqui, funcionário público. Aí vem aqui artigo 514 do CPP. O que você alega nessas respostas à acusação aqui? O que você alega nessas respostas à acusação aqui? A mesma coisa. Sempre você vai alegar aqui, ó, preliminares, que são aquelas que eu venho batendo na tecla com vocês, preliminares. Absolvição sumária. Absolvição sumária. Absolvição sumária.
do artigo 397 do CPP. Não, primeiro eu vou escrever aqui rejeição da denúncia. Primeiro, desculpa. Vamos lá. Rejeição da denúncia 395 do CPP. Absolvição sumária. Escrevi errado de novo. Sumária. Absolvição sumária do 397 do CPP. E aí, provas. Provas. Ainda tem aqui, né, gente? Tô falando aqui, é o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo tá aqui no artigo 81 da Lei 9.099. Então, toda e qualquer, faz o print aí, ó. Toda e qualquer resposta à acusação, você sempre alega a mesma coisa. O que vai mudar aqui, ó, o fundamento jurídico da peça. O fundamento jurídico da peça muda. O fundamento jurídico da peça muda. Cada peça tem o seu fundamento jurídico, tá? Cada peça tem o seu fundamento jurídico. Então, em grau de resposta à acusação, eu sempre vou alegar as mesmas teses. As mesmas teses, ok? Preliminares, rejeição da denúncia, absolvição sumária e requerer provas. Certo? Isso aqui é muito importante. Quando você aprende a fazer uma resposta à acusação, uma resposta à acusação do rito ordinário / sumário, você aprende todas as outras. Todas as outras são iguais. O que vai mudar? O fundamento jurídico da peça. Fundamento jurídico na peça. Como todas as respostas a acusações são feitas, os argumentos são os mesmos que se argui. Se você errar o fundamento jurídico da peça, você zera a prova, tá? Então, você tem que saber qual é o rito que você tá. E o rito advém do crime. Se você está diante de um rito ordinário, de um rito sumário, do tribunal do júri, funcionário público, drogas, juizado especial criminal, tá? Outra coisa, tem gente aqui que confunde, e coloca o seguinte, deixa eu escrever em outra tela aqui. Tem gente que confunde. Isso aqui a gente já pode escrever aqui agora, olha. A absolvição sumária, vou colocar mais aqui para cima. Absolvição sumária do artigo 397 do CPP, você vai alegar essa absolvição sumária somente em grau de resposta à acusação de todos os ritos. Qualquer rito em grau de resposta à acusação, você alega a absolvição do artigo 397 do CPP. A absolvição, presta atenção que isso aqui é importante. A absolvição do artigo 386 do CPP, deixa eu colocar aqui, arte. A absolvição do artigo 386 do CPP, você alega ela
em memoriais e apelação. Escrevi aqui o asterisco, ó, de todos os ritos, salvo júri. Júri. Júri, você não pede absolvição pelo artigo 386. Você pede pelo 415. E aí eu vou escrever aqui. A absolvição do júri do artigo... Opa, aqui é sumária. Vou escrever direitinho aqui. A absolvição sumária do artigo 415 do CPP, você usa essa absolvição sumária apenas aqui, ó, em memoriais e recurso em sentido estrito, apenas do júri, apenas no rito do júri, tá? Apenas no rito do júri. Então, faz o print aí, olha só, faz o print aí na sua tela, para você não cometer esse erro. Não cometa esse erro, preste atenção. Então, a absolvição sumária do 397, todas as respostas às acusações de todos os ritos. 397, se alega sempre em resposta à acusação. Artigo 386, você pede a absolvição do réu, mas em grau de memoriais e apelação de todos os outros ritos, menos júri. Porque júri, você pede a absolvição em memoriais e em rese pelo 415 do CPP, tá? Grava isso na sua cabeça. Faz um print na sua cabeça aí dessa tela, tá? Faz um print para você não esquecer, tá certo? Importante, importante, ok? Importante. Para fazer um flyzinho, né? Isso aqui. Ok, voltando aqui. Então, a gente viu, acabou de ver aqui, juizado especial criminal. Uma outra dica aqui, deixa eu trazer uma outra dica aqui para você. Memoriais. Memoriais. Artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Você vai, para todos os ritos, você vai alegar a mesma coisa, salvo o júri. O tribunal do júri é diferente. Então, todo e qualquer memorial de qualquer rito, menos júri, você sempre vai alegar as mesmas coisas. O que que você alega? Preliminares, absolvição do artigo 386 do CPP, você alega desclassificação se houver, com base no artigo 383 e 384 do CPP, e dosimetria de pena. E dosimetria de pena. E aí você alega que primeira fase, artigo 59 do Código Penal. Segunda fase, artigo 65 e 61 do CP, que é agravantes e atenuantes. Terceira fase, causas de aumento, que não tem um artigo específico, mas exemplo, artigo 70 e 71 do Código Penal, e causas
de diminuição, exemplo também, porque não tem um artigo específico, artigo 14, parágrafo único do CP, que é tentativa. Além disso, você tem que pedir regime de pena, regime de cumprimento de pena, conversão da pena privativa por restritiva de direitos, suspensão condicional da pena e suspensão condicional do processo, ok? Veja que no processo penal você consegue fazer aí uma estrutura de peça por artigos. Cuidado, tá? Porque o examinador no edital veda isso. O edital permite que você faça remissões a artigos de lei, mas desde que não constitua a estrutura de uma peça. Mas você concorda que eu consigo estruturar? Endereçamento, artigo 394. Preliminares, já te dei vários artigos de preliminares aqui que mais caem na prova da OAB. E o mérito aí? Então, é possível. Então, mas não faça isso no seu vadimeco, você vai treinar tanto que vai ser de cabeça aqui, tá? Ser de cabeça, ok? Então, todo e qualquer memorial de qualquer rito, você alega sempre a mesma coisa, menos o do júri, tá? Porque do júri você vai alegar absolvição sumária do 415, impronúncia, desclassificação, tá? A gente aprendeu na última aula aí memoriais do rito do júri, tá? Mas todo e qualquer outro rito, por exemplo, drogas, funcionário público, rito sumaríssimo, rito ordinário, sumário, ato infracional praticado por menor, todo e qualquer rito, você sempre vai alegar essa tese aqui de memoriais. Sempre vai ser o mesmo memoriais, menos para tribunal do júri. Todos os outros ritos, peça de memorial é do mesmo jeito. E é sempre com base no artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Até o tribunal do júri, o fundamento jurídico da peça de memoriais do tribunal do júri também é artigo 403, parágrafo 3º, mas o que se alega é diferente. Mas o fundamento da peça é igual. Todo e qualquer memorial tem o mesmo fundamento jurídico, 403, parágrafo 3º. Mas o que se alega no tribunal do júri é diferente, tá? É diferente. Então, todos os ritos, você sempre vai alegar a mesma coisa. Tá vendo que é chuchu, beleza? O que você tem que estudar, gente? Além de saber tudo isso que eu tô te ensinando, você tem que estudar o direito material pelo nosso e-book de teses, tá? Vai estar à venda aí para você. Você que não quer participar da nossa turma VIP, você pode comprar o nosso e-book de teses, ok? Ali a gente separou por preliminares, mérito, dosimetria de pena. Você vai gostar e vai te ajudar muito aí na sua prova, tá bom? Já estudamos o juizado especial criminal. Agora nós vamos estudar aqui rito de drogas. É isso mesmo, rito de drogas. Rito de drogas tá aqui na lei. Opa. Tá aqui na lei 11.343/2006. Rito de drogas. Com droga essa letra, né? 2006. 2006. Aqui antes da denúncia, né, gente? Geralmente aqui vem o quê? O inquérito também, né? O inquérito também pode começar aqui pela portaria ou pelo auto de prisão em flagrante, tá? Também aqui no Código de Processo Penal, certo? Então, o inquérito aí no rito de drogas também pode começar por investigação, geralmente ou denúncia anônima, ou pelo auto de prisão em flagrante. O Ministério Público pode oferecer denúncia e antes do Ministério Público oferecer denúncia, ele pode aqui oferecer o acordo de não persecução penal, que está no artigo 28A do CPP. Oferecida a denúncia,
o juiz manda notificar o acusado, veja, não é citar, é notificar. Manda notificar o acusado, manda notificar aqui, ó, o acusado para apresentar a sua defesa preliminar. Sua defesa preliminar aqui, ou defesa prévia, né? A lei fala defesa prévia. Mas defesa prévia, defesa preliminar, resposta à acusação, mesma coisa, tá? São sinônimos. Aqui também a lei chama de defesa prévia. São sinônimos. O que muda? Aqui, ó, o fundamento jurídico da peça, tá? O que que você alega nessa defesa preliminar? Preliminares. Rejeição da denúncia. Absolvição sumária. E provas. Geralmente, a pessoa que é presa em flagrante por tráfico, se não tiver uma outra investigação muito complexa por trás, que demonstra que a pessoa efetivamente é traficante, você pode pedir prova pericial aqui para que seja feito um exame no réu para demonstrar que ele tem dependência química e aquela droga é para consumo, para você tentar desclassificar do crime de tráfico para o crime de uso, tá? Só depois o juiz decide se recebe ou se rejeita a denúncia. Olha, rito ordinário, sumário e tribunal do júri, o juiz recebe a denúncia, transforma aquele investigado em indiciado, aquele denunciado em réu sem nem ter ouvido a pessoa, só depois que exerce o contraditório. No juizado especial, no rito de drogas e no rito de funcionário público, que a gente já daqui a pouco vai ver, o juiz primeiro chama o réu para se manifestar. Isso mesmo, o contraditório é feito primeiro, depois que o juiz decide se recebe ou se rejeita a denúncia. E eu acho que é o mais correto, né? Eu acho que o rito ordinário deveria ser feito assim também, porque é muito ruim, né, gente? Acontece muito, você não é nem chamado a depor na delegacia, sabe? E o Ministério Público já te denuncia por um crime, sendo que aí o juiz vai e recebe a denúncia, você vira réu no processo e não tem nem direito de se manifestar. Você só pode se manifestar depois. No rito sumaríssimo, drogas e funcionário público, isso não acontece. Você se manifesta primeiro, só depois o juiz decide se recebe ou se rejeita a denúncia. O contraditório é feito primeiro, tá? Se ele receber a denúncia, manda citar o réu, tá? E logo depois marca-se a audiência de instrução e julgamento. Presta atenção aqui numa coisa. A audiência de instrução e julgamento da lei de drogas, tá escrito que o interrogatório do réu é primeiro. Tá vendo aqui? Que o interrogatório do réu tá em primeiro lugar. Depois ouve-se testemunha de acusação, defesa, depois que vem alegações finais ou por memoriais, depois vem sentença. Presta atenção aqui numa coisa. O interrogatório do réu tem que ser realizado por último. Ele não pode ser realizado primeiro. Isso foi alterado aqui por esse HC, tá? Por esse HC aqui. Vou colocar aqui, ó, HC 127.900 do STF. Eu deixei ele aberto aqui já para passar para vocês. Ele é um julgado de 2016, tá vendo aqui, ó, na tela aqui, 2016. Esse é um julgado de 2016. Peraí. Olha aqui no ponto 7 aqui, ó, 7. Tá vendo aí? Tá acompanhando aqui, ó, 7. Começa aqui. Vamos ler a partir daqui desse ponto 7, ó. Ordem denegada com a fixação da seguinte orientação.
A norma inscrita no artigo 400 do Código de Processo Penal Comum aplica-se a partir da publicação da ata do presente julgamento aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. Então, presta atenção, esse julgamento de 2016, ele falou para o rito de drogas e para todos os outros ritos, segue-se na audiência o que está escrito no rito ordinário. Então, na lei de drogas, o réu é ouvido primeiro, ele não vai ser ouvido primeiro, ele vai ser ouvido por último. Vai ser ouvido por último. Até que, enfim, olha, eu comecei a advogar em 2010. Desde 2010 ali, ó, e a lei de drogas é de 2006. A lei de drogas é de 2006. Em 2008 foi feita a alteração do Código de Processo Penal, colocando que o interrogatório do réu ia ser por último em 2008. Eu comecei a advogar em 2010. Olha, todos os advogados sempre batendo na tecla. Olha, a lei de drogas não foi alterada, mas deve seguir o que está no rito ordinário. É ilegal, esse interrogatório do réu feito em primeiro lugar é ilegal, é inconstitucional, fere a ampla defesa e o contraditório do réu. E aqui, até que enfim, em 2016, o STF assumiu isso e falou assim, olha, todas as audiências de todo o país, de todos os ritos, seja militar, seja de que escambau for, de qualquer legislação especial, vai seguir o artigo 400 do CPP. Houve-se primeiro vítima, depois testemunha de acusação, depois testemunha de defesa, por último, o interrogatório do réu, tá certo? Mas no seu código você ainda vai achar, tá? No artigo 57, que o interrogatório do réu é em primeiro lugar. Então, você tem que saber que existe um julgado do STF que pacifica o entendimento e determina que o interrogatório, que a audiência de instrução e julgamento deve seguir o que está descrito no rito ordinário, lá no artigo 400 do CPP. Tá certo? Tranquilo, gente? Dúvidas? Coloca a sua dúvida aí no chat para a gente responder você aqui, ao vivo. A gente responde aqui para você em tempo real. Você vai tendo dúvida e a gente vai te respondendo, ok? Então, vamos lá. Aqui para o rito do funcionário público, o artigo 514 do CPP, que é um procedimento especial. Assim como no rito sumaríssimo e na lei de drogas, que a gente acabou de ver, também aqui no funcionário público, primeiro notifica o acusado ao Ministério Público aqui, ó, oferece denúncia, notifica o acusado para ele apresentar a sua resposta preliminar. Aqui o prazo é diferente, o prazo é de 15 dias. Só a partir daí que o juiz decide se recebe ou se rejeita a denúncia. Então, presta atenção, rito sumaríssimo, funcionário público e lei de drogas, primeiro notifica aí o acusado para ele responder à acusação, para depois o juiz decidir se torna ele réu ou não, tá? O que a gente alega nessa resposta preliminar aqui? A mesma coisa. Preliminares, absolvição sumária, rejeição da denúncia e provas. Agora, essas provas aqui é um pouco diferente. Deixa eu escrever melhor aqui. Essa prova aqui do funcionário público, então aqui em resposta à acusação do funcionário público, que chama também resposta preliminar, o que a gente alega nela? A gente alega aqui, ó, preliminares de praxe, né? Preliminares. A gente alega rejeição da denúncia do artigo 395 do CPP. A gente alega absolvição sumária do artigo 397 do CPP e provas. Mas as provas aqui, gente, tem que ser pré-constituídas.
a gente já junta, tá? A prova aqui. Então, você não vai pedir produção de prova pericial, você já tem que trazer um laudo aqui. Você não tem que pedir prova testemunhal, já traz uma ata notorial de depoimento aqui. Já faz prova pré-constituída aqui. Porque se o juiz recebe a denúncia, ele te cita. Aí sim você vai apresentar uma resposta à acusação e vai pedir dilação probatória aqui nessa resposta à acusação. Porque o artigo 518 diz que a partir daí segue-se o rito ordinário. Então, só nesse início aqui, ó, gente, que o rito de funcionário público ele é diferente. Só esse início que eu tô circulando aqui. Depois, segue-se o rito ordinário. Cita o réu, ele vai apresentar a resposta à acusação. Depois, vai ser marcada a audiência de instrução e julgamento. Vai ter alegações finais orais ou por memoriais e sentença. Segue-se o rito ordinário, tá? Segue-se o rito ordinário. Segue-se o rito ordinário, tá aqui. Segue-se o rito ordinário daqui em diante. Ok? Vou apagar aqui. Aqui, segue a partir de então o rito ordinário. Citou o réu. Citou o réu. Abre-se prazo para ele responder à acusação. Aí aqui sim tem pedido de provas. Pedido de produção de provas. Aí sim tem. Bom, o STJ já decidiu que a ausência de notificação em crime de funcionário público... Peraí, deixa eu fazer isso aqui, porque saiu... Acho que eu mudei aqui. Ah, tá. Foi isso. O STJ já decidiu, gente. Deixa eu colocar aqui, produção de provas. O STJ decidiu, gente, que a ausência de notificação aqui para apresentar a resposta preliminar não é uma nulidade se antes da denúncia tiver sido instaurado inquérito. Se já tiver sido instaurado inquérito, não notificar o acusado para apresentar a resposta preliminar não é nulo o processo, porque ele vai ter oportunidade de apresentar sua devida resposta à acusação, tá? Então, se não tiver inquérito aqui, é obrigatória a notificação do acusado para apresentar primeiro a sua resposta preliminar. Então, é isso que altera no rito de drogas, Então, gente, a gente vai terminando a nossa terceira aula. Terceira? Bugou a minha cabeça aqui, bugou! A gente vai terminando essa aula aqui hoje, que eu mostro para você a diferença, a gente conclui todos os ritos. Aqui já é a nossa 8ª aula, que estão falando aqui, ó, 8ª aula, Carol, acorda, menina. Então, olha só, a gente estudou rito ordinário, rito sumário, rito sumaríssimo, tribunal do júri primeira fase. Além disso, nós estudamos funcionário público e lei de drogas, tá? Então, gente, chuchu, beleza? Você viu aí que você tem que entender o quê? Rito ordinário. Você entendendo rito ordinário, você entende rito sumário, você entende rito de drogas, funcionário público, rito sumaríssimo, rito de drogas, rito de funcionário público, você entende tudo. Por quê? Porque o rito ordinário é um rito mais complexo, mais moroso, norteia o nosso entendimento sobre os outros ritos, tá? Vai comentando aqui pra mim, dá um like, se inscreve aqui no nosso canal, apoia o nosso trabalho, que a gente tá fazendo de maneira muito aqui amorosa para vocês, preparando o melhor
ensinando para vocês algo assim que o cursinho não ensina, de forma simples, rápida, para você compreender. Então, o nosso produto também é o oferecer para você o acompanhamento individualizado para você que não está conseguindo acompanhar nossas aulas aí gratuitas e online. Então, vem com a gente na nossa turma VIP. Se você não pode participar da turma VIP, compra o nosso material, os nossos e-books que vão estar disponíveis para você comprar, tá? Mas, se você quiser aí um acompanhamento personalizado, eu vou liberar para vocês a última aula que eu tive, que eu corrigi a peça do Mário. Eu vou liberar trechos para vocês acompanharem aí como que é feita a correção individualizada com o aluno, vendo a necessidade, vendo quais as dificuldades, tá? Se o aluno já assistiu a aula, a gente retoma conceitos se a gente verificar que o aluno não está compreendendo, tá bom? Vem com a gente que você vai ser aprovado com certeza. Um abraço.